Oi, tudo certo por aí? Essa é a nossa quarta aula de biologia e hoje a gente vai continuar conversando sobre bioquímica, ou seja, sobre a composição química dos seres vivos. Se você puxar aí na memória, na última aula a gente estava falando de compostos inorgânicos e a gente conversou sobre quem? Sobre água. Hoje a gente vai dar continuidade e agora a gente vai falar de sais minerais. E aí eu já te digo algo importante. Quando a gente estudou água, a gente falou o seguinte: a gente falou assim, a água é o componente mais abundante de todo e qualquer ser vivo. Por isso que ela é muito importante, né? A importância dela está relacionada à abundância dela nos organismos. E aí eu chego nos sais minerais e falo, os sais minerais são micronutrientes, ou seja, estão presentes em quantidades muito baixas nos organismos, cerca de 1% da composição. E aí você pensa, e professora, se a água tinha muito, era muito importante, se o mineral tem pouco, é pouco importante. Não, tá? Não pensa nisso. Sais minerais, eles estão em pequenas quantidades nos seres vivos porque eles exercem uma função regulatória, eles regulam processos, tá? Então, todas as moléculas reguladoras de processos, elas sempre estão em pequenas quantidades porque qualquer aumento discreto ou diminuição discreta já causa uma cascata, se intensifica. Isso é importante para essa regulação. Então, quando você falar de moléculas em pequenas quantidades, como por exemplo vitaminas, sais minerais, tá? Hormônios, todos eles vocês vão ver que são moléculas em baixas concentrações, em baixas quantidades, justamente pela função. Então, na hora de associar que tem pouco, então não é importante. Muito cuidado com isso, certo? Ó, nem todos os sais minerais estão presentes entre os organismos e nós temos esses sais na forma iônica imobilizada. Exemplo, o cálcio, que é o que a gente vai estudar primeiro. O cálcio ele pode estar na forma iônica no sangue, onde ele participa de contração muscular, de coagulação sanguínea, tá? Ou ele pode estar na forma imobilizada, ou seja, conjugado a outras moléculas, por exemplo, na forma de fosfato de cálcio, compondo ossos e dentes, tá bom? E outra observação importante, quando a gente estuda os sais minerais, os sais eles são conjuntos de elementos químicos. O que a gente vai estudar nessa aula, na verdade, são os elementos em si. Então, a gente vai falar de cada elemento, tá? E não dos sais em si, mas aí a gente extrapola a função deles para entender tudo. Então, falando de sais minerais, a classificação em relação à quantidade necessária, nunca vi questão de vestibular disso, mas vai que, né, a gente pode classificar os sais minerais em macrominerais ou microminerais. Cuidado para não confundir com macro e micronutrientes, são coisas diferentes, tá? Macronutrientes são nutrientes que a gente precisa em grande quantidade todos os dias, por exemplo, carboidratos, proteínas, lipídios, tá? E micronutrientes são os que a gente precisa em pequenas quantidades, como por exemplo sais minerais e vitaminas. Mas dentro dos sais minerais, a gente ainda tem os que a gente precisa mais, que são os macrominerais, e os que a gente precisa menos, que são os micro. E quando você olha aqui, ó, o que a gente precisa muito seria 100 miligramas por dia. Nossa, como é muito, né, professor? Exemplos de macrominerais nós temos aqui cálcio, fósforo, sódio, potássio, cloro, por aí vai. De microminerais nós temos ferro, cobre, manganês, zinco e outros tantos. Então, ó, minha observação aqui, muito cuidado para não confundir macromineral com macronutriente, senão você vai se embananar. Vamos lá falar, então, dos principais elementos químicos que estão nos sais minerais e que fazem um monte de função importante. Primeira coisa, quando a gente fala de animais, exemplo, seres humanos, tá? Os sais minerais, eles são obtidos por meio da alimentação. Então, quando a gente tem uma alimentação balanceada, a gente consegue, né, prover a nossa necessidade de sais minerais tranquilamente. Se a gente tem alguma deficiência desses sais, a alimentação é muito difícil de conseguir corrigir. Geralmente a gente precisa ir para a suplementação, que tem esses sais em doses maiores. Beleza? Já quando a gente fala de uma planta, de um ser autótrofo, esses sais minerais eles são retirados diretamente do meio por absorção. Então, por exemplo, numa planta, ela retira os sais minerais dela do solo, por meio das raízes, junto com a água, tá bom? Então, plantas pegam do meio, autótrofos pegam do meio, e quem é consumidor, quem é heterótrofo, quem é animal, pega a partir de outro ser vivo, se alimentando de outros seres vivos. Ou também do meio, que a gente já vai ver aqui, por exemplo, o flúor pode vir na água, tá? Então, é pela alimentação e por outras formas também. Vamos começar e vamos falar do cálcio. Gente, o foco, quando a gente estuda sais minerais, é o quê? O foco é a gente ver funções principais e o que a carência, a deficiência desse elemento gera no organismo, tá? Então, começando do cálcio. Por que o cálcio é importante, professora? Primeira coisa, quando a gente pensa em cálcio, eu tenho certeza que você pensou em ossos e dentes, tá? Então, o cálcio ele é essencial para a formação de ossos e dentes. Assim como o fósforo, tá? Os dois são muito importantes para isso, porque eles se conjugam na forma de fosfato de cálcio. Então, quando eu tenho cálcio, eu tenho fósforo junto, e eles compõem ossos e dentes nessa forma de fosfato de cálcio. Isso é importante para a rigidez dessas estruturas.
Mas você não pode esquecer que não é só o osso e dente não que tem cálcio, tá? Você tem que pensar nas funções adicionais do cálcio, que são mais duas. A coagulação sanguínea, então quando a gente olha essa redinha branca aqui, que é formada essa rede de fibrina, de coagulação, que impede extravasamento do sangue. Então, sempre que a gente tem lesões nos vasos sanguíneos, esse sangue não pode ficar sendo perdido, extravasado, então a gente coagula para conter essa hemorragia, esse vazamento, tá? Para essa coagulação sanguínea, ocorre uma cascata que envolve, por exemplo, cálcio, vitamina K, tá? E essa cascata, sem cálcio, não rola. Então, muito importante você lembrar que cálcio, na forma iônica, no sangue, está relacionado à coagulação sanguínea. Cálcio também, lá nos músculos, principalmente, está relacionado à contração muscular. Você lembra lá, o músculo ele é formado por células chamadas fibras musculares, que são células bem longas, afuniladas, né, fibras. E essas fibras têm capacidade contrátil, ou seja, elas encurtam e aumentam de tamanho. Na verdade, o que acontece é que a gente tem duas proteínas principais aí, actina e miosina, e uma desliza sobre a outra no processo de contração, então o músculo encurta, e depois elas voltam e o músculo alonga de novo, então contração, relaxamento, tá? E para isso acontecer, precisa de cálcio, precisa de energia, precisa de magnésio, então sem cálcio ou com concentrações baixas de cálcio pode ter problemas de contração muscular. O que é carência, professor? O que a falta de cálcio vai gerar no organismo? Aí eu te digo, se você sabe a função, é só você pegar a falta desse elemento e ver o que vai implicar na função. Se está faltando, aquela função vai ser comprometida. Então, por exemplo, se o cálcio está relacionado à formação de ossos e dentes, a carência de cálcio vai dar deformidades ósseas e osteoporose, ou seja, ossos porosos, osso com pouco cálcio impregnado, pouco fosfato de cálcio, ossos mais frágeis, ossos mais suscetíveis, por exemplo, a quebra, fraturas, tá? Isso é mais comum principalmente em mulheres e especialmente depois que elas entram na menopausa. Certo? Dentes enfraquecidos, porque o cálcio também tem uma composição de dentes. Distúrbios de coagulação, porque o cálcio participa da cascata de coagulação. Então, uma pessoa com deficiência de cálcio pode o quê? Pode ter sangramentos mais intensos, porque ela não consegue coagular tão bem o sangue. Pensando na função de contração muscular, a deficiência de cálcio, a carência, vai dar câimbras e espasmos musculares, que são contrações involuntárias. Belezinha? Quais são as fontes principais? Padrão, né, que a gente diga lá, leite, laticínios como fontes principais de cálcio, mas a gente também tem nos vegetais uma boa fonte de cálcio, principalmente nos verdes escuros, vegetais verde escuro, e a gente tem também no gergelim uma das principais fontes de cálcio. Feijão também tem bastante. Agora vamos passar para o fósforo, tá? As fontes desses elementos poucas vezes são cobradas, não sei em casos específicos, geralmente é a função e a carência. Vamos falar do fósforo. O fósforo ele é representado pelo pezinho, lá na tabela periódica. Quais são as funções do fósforo? Ele participa da formação de ossos e dentes junto com o cálcio, tá? Então, muito importante. Olha aqui essa estrutura aqui embaixo. 3 cálcios ligados a 2 grupamentos fosfato formam um fosfato de cálcio. Então, a gente tem ali numa proporção muito parecida cálcio e fósforo no dente. A gente sempre lembra do cálcio, mas nunca lembra do fósforo. Então, cuidado com isso, viu? Segunda função do fósforo, é o que? É compor ácidos nucleicos, DNA e RNA. Quando a gente olha o DNA e RNA, a gente vai estudar pra frente, DNA e RNA são polímeros de nucleotídeos. São uma molécula grandona formada por unidades menores que se repetem. É como se fosse um colar de pérolas, DNA e o RNA, e cada pérolazinha fosse um nucleotídeo. E quando eu olho o nucleotídeo, ele é composto por 3 unidades. Um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Então, aqui nesse grupamento fosfato, eu tenho fósforo. Se uma questão vier falando assim, preciso de fósforo para hereditariedade, para transmissão de informação genética, o que você ia colocar? Errado, não tem nada a ver. Certo, precisa de fósforo para compor nucleotídeos. Nucleotídeos compõem DNA e RNA, que são moléculas relacionadas à informação genética. Então, muito cuidado com essas pegadinhas, viu? Terceira função do fósforo é a formação do ATP. Olha aqui, o ATP é uma moeda energética da célula. É uma forma transitória de liberação e armazenamento de energia que a célula usa, tá? A gente chama de moedinha energética. E quando a gente olha o ATP, o nome dele é adenosina trifosfato, porque tem uma adenina, uma ribose, que é um açúcar de 5 carbonos, ligados o quê? 3 fosfatos, por isso trifosfato. 1, 2, 3. E nesses fosfatos eu tenho fósforo. Gente, essa ligação aqui entre o segundo e o terceiro fosfato é aqui onde eu armazeno energia e onde eu quebro para liberar energia quando é necessário. Então, sem isso,
as trocas de energia seriam comprometidas na célula. Então, se uma questão vier te falando que o fósforo é essencial para a troca de energia nos seres vivos, também tá certo. Muito cuidado com isso. Quarta e última função do fósforo que a gente vai ver nessa aula, composição das membranas celulares. Gente, mais pra frente, quando a gente estudar os lipídios, a gente vai ver os fosfolipídios, que tem esse nome justamente porque eles têm fósforo na sua composição. Mais especificamente, numa região chamada de cabeça desse fosfolipídio. Ali eu tenho um grupo fosfato. E esse fosfolipídio, ele tem uma parte que interage com água e outra que não, e ele é usado para compor membranas biológicas, então membrana plasmática, membranas internas da célula, todas são formadas por fosfolipídios. Então são muito importantes, tá? Fósforo é muito importante para a composição de membranas celulares. Quais são as fontes? Nós temos aí carnes, né, de maneira geral, alimentos de origem animal, leite, derivados, feijões, ovo. E o ferro? O ferro, dentre os elementos que a gente citou, é um dos mais importantes. Ele aparece bastante em vestibular, então você tem que estar bem ligado nele. O ferro é representado pelo Fe, não pelo F só, o F só é o flúor, tá bom? E quando a gente fala de funções, ele tem uma função muito importante, especialmente em mamíferos, porque ele forma a hemoglobina, que é uma proteína que participa do transporte de gás oxigênio. Então pensa comigo, ó. Respira fundo, entra o ar nos seus pulmões. O gás oxigênio que está nesse ar, ele vai ser trocado, vai sair do pulmão, vai para o seu sangue, um processo chamado hematose. Quem vai carregar a maior parte desse oxigênio é uma célula chamada glóbulo vermelho, tá? Dentro do glóbulo vermelho está lotado, abarrotado de hemoglobina, que é uma proteína. Essa proteína é transportadora. E dentro da hemoglobina, nós temos um grupamento chamado de heme, que bem no meio tem um ferro. Tá? Então é esse grupamento hemo que se liga ao gás oxigênio e que segura ele temporariamente até entregar para as células que estão em outras partes do corpo. Então assim, sem gás ou oxigênio transportado, a gente não tem energia, porque aí não faz respiração celular, não produz ATP, deu ruim, tá bom? Beleza, minha gente? O que a carência de ferro traz? Dá uma condição chamada de anemia ferropriva. Ó, a anemia está relacionada a glóbulos vermelhos, então uma baixa de glóbulos vermelhos, e ferropriva, ó, por privação de ferro. Existem outros tipos de anemia, por exemplo, por deficiência de vitamina B9 ou B12, mas essa aqui é por deficiência de ferro, por isso que o nome dela é assim. E geralmente uma pessoa com essa anemia, ela fica mais pálida, fica cansada, indisposta, fadigada, com dificuldade de concentração. Aí você pensa, essa pessoa tá falando de mim. É muito comum, gente, tá? A anemia ferropriva, ela tá em torno de 40% da população brasileira. Então, ela é uma das anemias nutricionais mais frequentes na população. Não é à toa que o ferro, ele é adicionado artificialmente, por exemplo, ao trigo. A farinha de trigo, quando você vai no mercado, você vai ver lá, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, que é a vitamina B9, que também está relacionada à anemia, tá? Então, por ser uma deficiência muito comum na população, é adicionado industrialmente, tem uma lei, que é uma lei de saúde pública, tá, relacionada a isso, que é adicionar artificialmente o ferro a esses alimentos, porque assim, trigo ele está presente em todas as camadas sociais, em pessoas de baixa renda, média renda, renda mais alta, tá? Então não interessa, as pessoas em geral consomem alguma forma de trigo, em pão, bolo, salgado, então elas acabam tendo uma fonte um pouquinho mais segura de ingestão de ferro, mas ainda assim, né, a gente vê como muito prevalente a anemia. E aí quando eu falo de ferro e anemia, pensa o seguinte, para você não esquecer, a cor vermelha do sangue tem a ver com ferro, tá? E quando você, sei lá, mordeu o cantinho da boca pensando na morte da bezerra, qual é o gosto que vem na sua boca? De ferro, tá? Porque tem muito ferro no sangue, é isso que dá a cor avermelhada, é isso que dá o gosto do ferro e é isso que te ajuda a transportar oxigênio. E aí eu te pergunto, outra coisa, por que uma pessoa com anemia fica cansada, indisposta, com dificuldade de concentração, pode ter fraqueza muscular, então vai fazer um exercício físico, cansa muito rápido? Por que isso acontece? Pensa comigo, se tem menos ferro, tem menos hemoglobina, tem menos transporte de oxigênio, e com oxigênio que a gente faz respiração celular, que libera energia. Quem sente muito esses efeitos? O cérebro, que consome muita energia, e em segundo lugar os músculos, que também consomem bastante energia, tá? Por isso, esses efeitos aí relacionados à carência de ferro. Tranquilo? Nós temos fontes aí em alimentos de origem animal, vegetais verdes escuros, feijões, tá, gente? Uma coisa muito importante, quando uma pessoa tem anemia, é muito difícil que ela consiga recuperar a níveis normais de ferro só com alimentação.
geralmente ela precisa de doses mais altas, isso é feito com suplemento, tá? Só para ter uma noção, em um comprimido de suplemento de ferro, com uma dosagem média de ferro para suplementar, para curar uma carência, a gente tem o equivalente de ferro que tem 5 kg de carne. Então tem como olhar para uma pessoa com anemia e dizer assim, você precisa comer mais carne. Não rola, tá? Ela precisa de um suplemento. Muito cuidado com isso. O nosso outro elemento que a gente vai falar agora é o iodo. Já ouviu falar dele? O iodo é representado pelo Izinho na tabela periódica e ele é usado na construção de hormônios da tireoide. Tireoide é uma glândula que produz hormônios que está aqui, ó, na região do pescoço. Tem um formatinho que lembra uma borboleta, um morcego. Pra mim parece mais um morcego do que uma borboleta, né, gente? E os dois hormônios que são formados nessa glândula, que é a tiroxina, T4, e a triiodotironina, T3, usam iodo na composição. E aí, quando o iodo está em falta, a gente já vai ver aqui, ó, esses hormônios são responsáveis pela regulação do metabolismo, ou seja, pelo metabolismo de maneira geral de uma pessoa. Quando esse iodo está em falta, ele causa uma baixa de atividade na glândula tireoide, um hipotireoidismo. Cuidado, o hipotireoidismo ele pode ter diferentes causas. Pode ser uma questão genética, pode ser um tumor na tireoide, pode ser falta de iodo, então cuidado, não é só a falta de iodo que causa hipotireoidismo. Só que nesse caso, logo depois que a glândula começa a baixar a sua atividade, ela fica com a atividade baixa, né, hipotireoidismo, ela começa a inflamar. E tem que tomar muito cuidado. Você pensa assim, pessoas que têm menos iodo, a glândula vai diminuir, atrofiar. E não, ela hipertrofia, ela inflama. E aí dá essa condição chamada de bócio, que claro, isso aqui é um exemplo, né, um exemplo drástico, assim, marcante, mas pode ser menor que isso. E esse aumento nessa região do pescoço tem a ver com a inflamação da tireoide por conta da falta de iodo. E aí uma coisa muito importante, que eu já expliquei ali do sal, de adicionar esses elementos a alimentos de consumo geral, isso também acontece com iodo, tá, gente? O iodo, a principal fonte dele são mariscos, mas quem é que come marisco todo dia? Quem não vive em região litorânea, ou mesmo quem vive, não é algo que está presente todos os dias na alimentação das pessoas. Então, era muito comum ter deficiência de iodo na população de maneira geral. Então, o sal, que é um alimento muito comum, né? Em toda casa que a gente entra tem sal. Ao sal, no processo de refinamento dele, é adicionado iodo. Então, o iodo, uma fonte segura dele é o sal de cozinha, não porque o sal contém naturalmente iodo, o sal é NaCl, tá? Mas sim porque esse iodo foi adicionado também tem uma lei que está por trás disso, para suplementar a população, para dar esse nutriente tão importante, para que as pessoas não tenham carência desse elemento, tá? E não tenham, por exemplo, bócio relacionado a isso. Então, muito cuidado. Iodo é adicionado artificialmente ao sal para evitar casos de bócio ou diminuir a ocorrência desses casos. Então, olha só, quem consome muito só aquele sal rosa, aqueles sais especiais que não passam pelo processo de iodo, a eles não são adicionados iodo, tem que tomar muito cuidado, você pode ter uma carência de iodo. Sem contar que esse sal é muito mais caro, né, gente? E assim, pensando em benefício biológico, não tem nenhuma comprovação científica de que ele seja melhor, ele é só mais caro. Mal aí pra quem curte consumir isso, mas assim, aquele pacotão de sal de 1 quilo, R$1, tá no mercado iodado, ele é mais seguro pensando em manter níveis bons de iodo no seu sangue, no seu organismo. Vamos falar agora do magnésio, tá? O magnésio é representado pelo Mg, Minas Gerais, né, aqui. Quais são as funções? O magnésio está relacionado à formação de ossos e dentes, não porque ele está na composição de ossos e dentes, mas porque ele participa do metabolismo do cálcio e da vitamina D. E a gente vai ver lá mais pra frente, quando falar de vitamina D, que é ela que ajuda na absorção de cálcio para ser colocado no osso. Tá? Então, a pessoa pode ter um monte de cálcio circulante e não conseguir fixar, ou ela pode ter uma alimentação rica em cálcio e não conseguir absorver esse cálcio por conta de deficiência de vitamina D e de magnésio. Tá? E ele também participa lá da atividade muscular. A gente viu lá a contração e relaxamento também envolvia cálcio e envolvia magnésio. Mas o que é mais cobrado em vestibular, gente, é nos vegetais o que o magnésio faz. O magnésio ele participa da formação da clorofila, que é aquele pigmento de cor verde que participa da fotossíntese, ou seja, da produção de energia nas plantas, nas algas, tá? Então, quando eu falo de fotossíntese, a gente pensa em cor verde, né? E essa cor verde está relacionada à clorofila. Mais especificamente, é esse átomo de magnésio que está bem no centro dela. E olha que interessante, né? Quando a gente olha magnésio, quando a gente olha clorofila e hemoglobina, são dois
duas moléculas com pigmentos, duas com estrutura muito parecidas, tá? Essa aqui transportando gás e oxigênio, essa aqui é altamente relacionada à absorção de luz, principalmente em plantas e algas, tá? Então, numa planta que tenha deficiência de magnésio, a gente vai ver esse amarelamento. Por quê? Porque a produção de clorofila está prejudicada. Isso também prejudica o processo de produção de energia, de carboidratos nessa planta. Vamos agora para o sódio e potássio. Sódio é o Na, potássio é o K. Vamos ver quais são as funções principais do sódio e potássio. Sódio e potássio, gente, eles são extremamente importantes na célula, tá? Pensando no sódio, ele está muito relacionado ao equilíbrio hídrico. Lembra lá que a água gosta de ficar ao redor do sódio, dissolver ele. Então, o sódio puxa muita água junto com ele, tá? Mas tem outras duas funções bem importantes que estão relacionadas a sódio e potássio, que tem a ver com a bomba de sódio e potássio, que é uma enzima que bombeia esses sais, esses elementos, contra um gradiente de concentração que vai dar isso lá em transportes através da membrana, tá? Então, graças à bomba de sódio e potássio, a gente consegue ter mecanismos como transmissão de impulso nervoso, contração muscular. É uma troca de sódio e potássio, por exemplo, que despolariza os neurônios e que transmite o impulso nervoso. Então, agora, se você está pensando, percebendo o ambiente, prestando atenção na aula, tudo isso está envolvendo impulso nervoso e tudo isso tem relação com sódio e potássio. Beleza? Além disso, ó, o sódio, o Na aqui, ele está relacionado ao equilíbrio hídrico, porque sempre que ele está num ambiente aquoso, tipo a gente, né, que é 70% água, ele vai estar dissolvido, está envolvido por camadas de água. Então, sempre que eu tenho sódio, eu tenho junto com ele água ao redor. Então, se o sódio entra na célula, ele leva água para a célula. Se ele sai da célula, ele leva água da célula, tá? Uma coisa muito importante, gente, por o sódio reter muita água ao seu redor, esse é um dos motivos ela quase não saiu, gente. Ajuda a produção, tá? Por conta de ter essa camada de água ao redor do sódio, é por isso que pessoas que têm pressão alta têm que restringir a quantidade de sal na comida. Porque pensa assim, a pessoa já tem pressão alta, já tem muita pressão nos vasos sanguíneos. Se ela come uma comida salgada, vai ter bastante sódio e cloro, isso vai ser puxado para o sangue e junto com esses sais, com esses elementos, vai ser puxado a água. E o sangue vai ficar em maior volume, vai causar mais pressão, vai fazer mais pressão sobre os vasos e pode, por exemplo, dar um AVC, pode dar um infarto, tá? Pode ter algum problema cardiovascular, que inclusive é a primeira causa de morte no planeta Terra, tá? Então, assim, quem tem hipertensão tem que tomar realmente muito cuidado com o consumo de sal, tem que ser um consumo moderado, justamente para não aumentar mais ainda a pressão arterial. A carência de sódio e de potássio vai estar relacionada a distúrbios do sistema nervoso, afinal, nosso sistema nervoso conversa por meio de impulsos nervosos, os neurônios fazem isso, né? Então, se eles não estão conseguindo funcionar bem, a gente fica com distúrbios relacionados a isso. Diminuição da atividade muscular também é um ponto importante, porque sódio e potássio também participam da contração muscular. Beleza? Vocês sabiam, só de curiosidade, que até o primeiro ano de vida, uma criança ela não precisa ter sal na comida, tá? Porque até então geralmente ela não anda, ela não tem uma atividade muscular tão intensa. E depois de um ano de vida, a gente adiciona o sal à comida da criança em quantidades moderadas, porque ela já vai ter um gasto muito maior, porque ela já vai geralmente estar andando, vai estar muito mais ativa, né? Então ela vai demandar mais sódio e mais potássio na dieta dela. E pra gente chegar no final da nossa aula, faltam 2 elementos pra gente estudar. O cloro, que ele tá muito relacionado ao sódio, porque quando a gente fala de sal de cozinha, a gente tem sódio e cloro juntos, NaCl. Então, assim como o sódio, o cloro, ele é envolvido por camadas de água, tá? Então, ele tá relacionado ao equilíbrio hídrico da célula. Sempre que o cloro entra, ele puxa água, sempre que o cloro sai, ele leva água. Além disso, o cloro ele tá relacionado ao equilíbrio ácido-base no organismo, tá? O cloro ele também participa daquele mecanismo de tampão que ajuda a regular o pH do sangue. E lá no estômago ele está relacionado à produção de ácido clorídrico. Está relacionado não, ele é uma matéria-prima para a produção do ácido clorídrico, que é HCl. Então a gente tem o cloro armazenado em um compartimento, o H+, o próton ali no outro. Isso é lançado dentro do estômago, isso se combina, forma o ácido clorídrico, que é usado para digestão de proteínas e é usado também para
matar a maior parte de micro-organismos que possam causar problemas. Então, imagina, a nossa boca é uma porta de entrada importante para doenças, né? É um tubo aberto. Então, aqui no estômago, ter o ácido ajuda a gente a controlar micro-organismos que entrem aqui e que possam eventualmente causar uma doença. E pra gente terminar, nós temos o flúor, tá? O flúor, ele é muito relacionado à saúde de ossos e dentes, ele é representado pelo F, cuidado que F não é ferro, é flúor, tá? E ele participa da formação do esmalte do dente, que é uma camadinha de proteção. Onde é que a gente encontra o flúor em grande quantidade? Pode pegar a pastinha de dente na sua casa, o creme dental, vai estar lá, creme dental fluoretado. E esse é o recomendado, que ele esteja presente no flúor. Os dentistas piram com essa imagem aqui que eu botei, né? Um monte de creme dental, uma bolinha do tamanho de uma ervilha é suficiente, tá? Mas a grande questão é que esse flúor participa dessa formação do esmalte e isso protege contra a ação de micro-organismos. A gente é cheio de bactérias na boca, tá? Então, se a gente não tiver uma proteção nos nossos dentes, essas bactérias vão querer degradar esse dente para obter matéria orgânica, tá? E degradam o nosso dente e dão o que a gente conhece, olha que feio, né? Cáries dentárias, que são doenças, tá, gente? A cárie é uma doença que precisa ser tratada e ela vem da proliferação, geralmente, de bactérias que estão consumindo o seu dente. Então, o flúor ajuda a dar essa camadinha de proteção para evitar as cáries. E aí, minha gente, adivinha? Nós terminamos os compostos inorgânicos. Primeiro falamos de água, agora falamos de sais minerais. Na próxima aula a gente vai virar a chavinha, vai sair de compostos inorgânicos e vai para compostos orgânicos e vai começar o nosso estudo pelos carboidratos, tá bom? Eu te espero na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau!